Você não busca prazer, você busca a promessa dele. E talvez nunca te contaram isso com todas as letras. A verdade é que o que te faz rolar o feed, abrir o YouTube, pedir comida sem fome, não é o prazer em si, mas a antecipação da recompensa. É como se o seu cérebro estivesse sendo treinado dia após dia a perseguir estímulos que nunca te satisfazem de verdade. Só alimentam um ciclo. E o pior, essa manipulação não é um acidente, é projeto. Pense bem, você já tentou largar o celular por um dia inteiro? Já tentou focar em algo profundo por mais de meia hora sem interrupções? Se não consegue, não é falta de força de vontade, é o vício no microprazer instantâneo. Redes sociais, pornografia, comida processada, jogos, todos programados para liberar dopamina no seu cérebro como quem entrega migalhas a um faminto. E enquanto isso, sua motivação de verdade, seu foco, sua energia vão se esvaindo sem que você perceba. Mas existe uma forma de recuperar o controle, uma estratégia que pode resetar sua mente, restaurar sua disciplina e te devolver o gosto por viver com propósito. E o nome disso não é uma pílula mágica, nem uma teoria da moda. É neurociência aplicada. É uma chave que poucos conhecem, mas que muda tudo quando é usada do jeito certo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muita gente acredita que a dopamina é simplesmente o hormônio do prazer, como se ela fosse liberada apenas quando se alcança uma recompensa. Mas essa ideia está incompleta. A neurociência mostra que a dopamina atua de forma ainda mais poderosa na antecipação da recompensa, no impulso que sentimos ao imaginar o que vamos conquistar. Ela é o combustível da expectativa, aquele frio na barriga antes de um grande passo. É por isso que abrir o Instagram várias vezes por dia não é sobre prazer, é sobre busca constante por estímulo. O cérebro humano funciona como uma máquina de antecipação. Quando você sonha com um objetivo, uma viagem, um projeto, um corpo melhor, quem te move até ele é a dopamina. E aqui está o ponto-chave. O que você espera molda o que você sente. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, pois os fazia correr atrás de comida, abrigo, reprodução. Hoje ele está sendo sequestrado por gatilhos modernos e silenciosos. Não é mais a caça ao alimento, é a notificação, o scroll infinito, o clique fácil. Essa dopamina da antecipação nos move, mas quando é direcionada a estímulos banais e constantes, ela deixa de ser uma aliada e se torna um veneno sutil. Redes sociais, pornografia, jogos, alimentos processados, todos esses oferecem recompensa instantânea sem esforço. A dopamina se esgota em prazeres fáceis e o cérebro vai perdendo a capacidade de se entusiasmar com o que realmente importa. E isso nos leva a uma questão mais profunda. Como recuperar o controle da dopamina e colocá-la novamente a serviço da nossa motivação verdadeira? A dopamina é o motor por trás de todo o avanço humano. Cada invenção, cada conquista pessoal, cada mudança de hábito só foi possível porque o cérebro projetou uma recompensa futura e disparou dopamina para motivar a ação. Quando alguém decide aprender uma nova habilidade, iniciar um negócio ou simplesmente acordar mais cedo, essa faísca de impulso nasce da mesma fonte, uma liberação sutil desse neurotransmissor. O desejo de evoluir é biológico e profundamente enraizado no nosso comportamento. É curioso como algo invisível pode guiar decisões tão concretas. A dopamina nos faz caminhar em direção ao que julgamos valioso, mas há um detalhe importante. Ela não reconhece se aquilo é nobre ou fútil. Tanto o homem que se empenha em escrever um livro, quanto o que passa horas em jogos compulsivos, estão sendo movidos por ela. A diferença está na direção do impulso. E aqui entra o autocontrole. Escolher o que vai alimentar a sua motivação é o primeiro passo para uma vida mais intencional. Essa busca por progresso, quando mal conduzida, pode nos aprisionar em ciclos de produtividade tóxica, onde tudo vira tarefa e nada vira propósito. Por isso, é fundamental alinhar dopamina com valores. O filósofo Viktor Frankl dizia que
A vida é insuportável quando se perde o sentido. E não é exatamente isso que acontece com quem vive só por notificações, metas vazias e conquistas momentâneas? Quando o cérebro entende que evoluir é mais do que cumprir checklists, ele para de mendigar prazer e começa a construir significado. Mas o problema é que tem gente e empresas que sabem disso muito bem. E não é por acaso que você sente uma vontade quase incontrolável de abrir o celular a cada 5 minutos. Por trás das cores, sons e animações das redes sociais, existe um time de engenheiros, psicólogos e neurocientistas testando, todos os dias, novas formas de capturar sua atenção. Eles não vendem só produtos, vendem estímulo, vendem dopamina. Cada curtida, cada notificação, cada conteúdo sugerido é uma pequena isca, cuidadosamente projetada para manter seu cérebro girando no ciclo da recompensa instantânea. Essa manipulação não acontece só nas redes sociais. Jogos eletrônicos foram projetados com o mesmo princípio: recompensar o usuário com pequenas vitórias constantes para gerar compulsão. Alimentos ultraprocessados combinam sal, açúcar e gordura na medida exata para hackear o sistema de prazer do cérebro. Até a pornografia opera nesse esquema. Estímulo visual rápido, sem esforço, com promessa de prazer imediato. E o resultado disso? Um exército de cérebros ansiosos, acelerados e sempre em busca de mais. Mais cliques, mais likes, mais dopamina. A neurociência mostra que esse tipo de estímulo cria um condicionamento cerebral, como se estivéssemos sendo treinados para nos tornarmos consumidores mais impulsivos. Quanto mais fácil a recompensa, mais o cérebro se acostuma com o caminho curto. Só que existe um preço oculto: a perda da motivação real, o esgotamento mental, a procrastinação crônica. Você não percebe que está viciado, até que tenta parar. E quando tenta, aí começa a luta interna. Mas é justamente nesse desconforto que nasce o antídoto, o chamado jejum de dopamina. E esse jejum não é sobre eliminar a dopamina do corpo. Isso seria impossível e até perigoso. A proposta é outra: pausar os gatilhos artificiais que liberam dopamina em excesso e sem esforço. Sabe aquele hábito de abrir o Instagram por reflexo? De rolar vídeos sem parar? De pedir comida só para evitar cozinhar? O jejum de dopamina propõe desligar esses atalhos por um tempo. É como tirar o cérebro do piloto automático e ensinar ele a gostar de novo do silêncio, do tédio, da espera. Quando a dopamina está viciada em prazeres fáceis, atividades realmente importantes parecem chatas. Estudar, trabalhar, se exercitar, tudo exige energia que o cérebro já gastou, respondendo a estímulos inúteis. Por isso, o jejum é tão poderoso, ele começa a resetar o sistema de recompensa. E isso não exige uma mudança radical de vida. Às vezes, basta um dia sem redes sociais, sem séries, sem açúcar ou pornografia, só o suficiente para que o cérebro comece a lembrar que existe vida fora da gratificação imediata. Essa pausa estratégica é como recuperar a sensibilidade. Você reaprende a ter prazer em caminhar, em conversar com alguém cara a cara, em terminar uma tarefa difícil. O vício nos rouba o gosto pelo simples, mas o jejum devolve isso pouco a pouco. E o mais interessante é que, ao fazer esse processo, a pessoa começa a perceber o quanto estava sendo conduzida por impulsos invisíveis. E aí surge uma pergunta inevitável: será que dá para trocar esses estímulos por algo que realmente nos faça crescer? A chave não está apenas em evitar os estímulos viciantes, mas em redirecionar a dopamina para aquilo que exige esforço, paciência e propósito. A verdadeira transformação acontece quando a gente troca o vídeo curto por leitura, o fast food por uma refeição preparada em casa, o prazer fácil por um objetivo construído dia após dia. Essas escolhas parecem pequenas, mas cada uma delas ensina o cérebro a buscar recompensas mais nobres. E isso muda tudo. A dopamina deixa de ser um vício e passa a ser uma aliada. Esse tipo de gratificação é silenciosa. Ela não grita como uma notificação, nem explode como um jogo, mas gera algo mais raro: satisfação profunda. Um treino bem feito, um projeto concluído,
uma conversa significativa. São experiências que, mesmo sem fogos de artifício, alimentam o senso de propósito e o equilíbrio emocional. A neurociência já demonstrou que esse tipo de prazer tem efeitos mais duradouros no cérebro, fortalecendo áreas ligadas à disciplina, à resiliência e ao bem-estar. A troca não é simples, claro. No começo, tudo parece monótono. O cérebro resiste, pede atalho, quer o caminho mais rápido. Mas é aí que mora o segredo. É nesse momento que se constrói uma nova relação com o prazer. Uma relação mais madura, mais seletiva, mais livre. E quando isso começa a acontecer, a mente se torna mais clara. E com a mente mais clara, surge uma ideia ousada. E se por um dia inteiro você quebrasse todos os ciclos, desligasse tudo, silenciasse tudo, fizesse um verdadeiro reset, um dia inteiro sem redes sociais, sem notificações, sem vídeos, sem pornografia, sem açúcar, sem estímulos artificiais. Parece difícil, pois é justamente aí que está o poder do hard reset mental. Ao passar 24 horas sem consumir dopamina rápida, o cérebro começa a desacelerar. A ansiedade diminui, os pensamentos ficam mais nítidos e, pela primeira vez em muito tempo, a pessoa sente que está no controle. É como limpar o histórico mental e reiniciar o sistema operacional da mente. Durante esse período, é normal que surjam desconfortos, tédio, inquietação, uma sensação de falta de algo. Mas isso não é um problema. É o sinal de que o cérebro está desacostumando do vício. É nesse momento que o sistema de recompensa começa a se reconfigurar. O silêncio deixa de ser incômodo e começa a virar refúgio. O que antes era uma prisão de estímulos, vira um campo fértil de reconexão. Quando o cérebro deixa de ser bombardeado por estímulos rápidos, ele entra em um novo estado de funcionamento. Mais estável, mais concentrado, mais consciente. O jejum de dopamina, quando feito com consistência, melhora drasticamente a capacidade de foco. Aquilo que antes parecia impossível de manter por mais de 5 minutos, como estudar, escrever ou meditar, passa a fluir com naturalidade. A mente se organiza, os pensamentos deixam de correr em círculos e surgem ideias com mais clareza. Mas não é só no foco que a mudança acontece. Há uma melhora nítida na saúde emocional. Ansiedade e irritabilidade diminuem, porque o cérebro para de esperar recompensas a cada segundo. O autocontrole se fortalece, e isso reflete diretamente nos hábitos. Menos procrastinação, mais disciplina, mais presença. Aos poucos, o comportamento muda, e com ele, a vida. As decisões passam a ser guiadas por valores, e não por impulsos. A pessoa deixa de reagir e começa a agir com propósito. E o melhor de tudo, isso se traduz em um senso renovado de bem-estar. Não é um prazer explosivo, mas um estado interno de estabilidade e energia constante, como uma fogueira que não apaga com o vento. O filósofo estoico Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. E é exatamente essa liberdade que o jejum de dopamina oferece. A liberdade de não ser escravo do celular, da gula, do vício, a liberdade de viver com mais clareza. E agora que tudo isso fez sentido, talvez esteja na hora de olhar a dopamina por outro ângulo. Será que não está na hora de tomar as rédeas da sua própria mente? De parar de correr atrás de recompensas vazias e começar a construir uma vida que realmente te traga sentido e não só distração? Porque no fundo, você sabe, continuar nesse ciclo só te deixa mais ansioso, mais cansado e mais distante de quem você poderia ser. E se hoje fosse o dia em que você decidisse fazer diferente? Um dia sem estímulos artificiais, um dia para observar como seu cérebro reage, um dia para dar o primeiro passo em direção ao seu reset mental. A pergunta é, você vai continuar cedendo ao prazer fácil ou vai escolher o desconforto que te fortalece? A dopamina vai continuar existindo, mas quem decide como ela será usada é você. Se tudo isso te fez refletir, peço sua curtida nesse conteúdo e sua inscrição no canal. Ative as notificações e vem comigo nessa jornada, porque aqui
Você vai aprender a sair da superficialidade, silenciar o ruído do mundo e finalmente construir uma vida que vale a pena viver.